Viajantes Bem-Vividas. Viajar sozinha ou sozinho é visto por algumas pessoas como algo solitário, uma opção sem graça, perigosa e somente adotada por falta de companhia, porque se separou ou porque não tem amigos. Ué, será mesmo que viajar sozinha é solidão? Você já ouviu e sabe o que significa solitude? Solitude, segundo Paul Johannes, teólogo e filósofo alemão, é basicamente escolher ser ou estar sozinho e ser feliz com essa escolha. É algo feito da forma deliberada, consentida e positiva. É, por exemplo, decidir viajar sozinha por um longo tempo somente em companhia de si mesmo. Mas será que isso existe? E por outro lado, existe o termo solidão, que significa que não é uma escolha, é a condição de não ter ninguém, sentir-se só e sofrer por isso. Você já sabe, né? Temos mais de 30 episódios com super dicas de viagens disponíveis para você ouvi-los na hora que você quiser, no seu tempo. Caminhando, na academia, dirigindo, cozinhando, mas quinzenalmente, nas quartas-feiras, lançamos sempre um episódio novo. Tudo gratuito e verdadeiro, vivenciados por Silvia e por mim ou pelos nossos entrevistados. Tudo para você se distrair, sonhar e se inspirar. É isso aí, né, Lilian? E você pode ouvir todos os episódios lá no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts ou outras plataformas de áudio. Basta você clicar lá no link da bio no Instagram do Viajantes Bem-Vividas e escolher por onde você quer ouvir ou pesquisar por Viajantes Bem-Vividas na sua plataforma escolhida. Ah, e lembra de curtir, comentar, compartilhar com a sua rede de amigos. Isso tudo ajuda a que muitas outras mulheres possam também se inspirar com as nossas histórias. Hoje estamos recebendo aqui, no Viajantes Bem-Vividas, Karina Rebouças, uma mulher que decidiu comemorar o seu aniversário viajando sozinha para a Europa. Será que foi por solidão ou solitude? Karina, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada por aceitar o nosso convite. Estamos curiosíssimas para ouvir a sua história, mas antes de você contar tudinho pra gente, se apresente. Quem é você na estrada da vida? Olá Silvia, olá Lilian, olá nossos ouvintes e ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando essa aventura, né? Bom, quem é Karina? Uau! Quem é você? Sempre é uma pergunta muito difícil, né? Pra gente responder. Eu lembro que tem uma fala aí e aí já vai uma dica, um spoiler de pra onde eu fui, do Fernando Pessoa, que diz assim: não sei quem sou, que alma tenho, quando falo com sinceridade, não sei com que sinceridade falo. Mas enfim, né? Reflexões à parte, quem sou eu? Mulher, mãe, brasileira, nordestina, mas que atualmente está residindo aqui em Brasília. RP por profissão e apaixonada porque adora música, poesia, frutas, docinhos de festa, ama fotografia e tem uma paixão louca por viajar, né? Viajar é uma grande paixão desde sempre. Acho que resumidamente é isso, meninas. Karina, você sempre gostou de viajar? Conta pra gente quando viajar entrou na sua vida. Você viaja com frequência? Você costuma viajar sozinha? Como é que é essa questão da viagem para você? Bom, eu adoro viajar, né? Desde sempre, desde que eu me dou por gente, viajar é uma grande paixão. Eu costumo viajar na frequência da possibilidade. E ela é um pouquinho inimiga ela é rival, da minha querência. Gostaria de muito mais. Mas existe uma realidade, né? Uma coisa chamada vida, uma coisa chamada previsão orçamentária, uma coisa chamada planejamento. E aí a gente tem que pôr os pés no chão e trazer como é que é possível a gente estar fazendo realizando esse desejo de viajar. E é isso, mas a paixão é enorme, enorme.
Querência é ótimo, né? Eu também, pela querência eu viajaria todo mês, mas é isso, né? A gente tem que pôr os pés no chão e seguir a realidade. E aí eu acho que também dá muito mais valor para a hora que a gente sai para viajar, né? Porque aí aquela coisa tava esperada ali. Mas vamos lá, Karina, aniversário é uma data bem simbólica, né? A maioria das mulheres querem festejar com a sua família, com os amigos. Conta pra gente como foi essa aventura, como começou essa aventura, quando e o que lhe inspirou a pensar em viajar sozinha para comemorar o seu aniversário. Então, o que acontece? Tem os momentos da festa, de confraternizar com amigos, com família, e tem as histórias e os momentos de vida da gente, né? Nesse em especial, o que eu fiz? Eu, na verdade, vivi as duas coisas, tá? Eu me preparei, fiz uma viagem de 30 dias, sendo que o último dia foi exatamente no meu aniversário. Foi no dia do meu aniversário. Mas foi o dia que eu, inclusive, peguei o voo e vim. Então, assim, aquela noite foi um bolinho em casa, com a família. Eu comemorei com família, mas comemorei também no voo, comigo mesma e trazendo toda essa jornada de viagem que vivenciei, né? Que foi o que me impulsionou aí para esses 30 dias. Então, foi um presente de aniversário e eu curti. Realmente, uma data simbólica e foi curtido com todo o aprendizado, toda essa bagagem que eu trouxe e depois com o bolo e com parabéns aqui com familiares. Na verdade, você teve vários tipos de comemoração, né? A comemoração ao longo de um mês, né? Você já foi celebrando essa data tão importante, né? E depois culminou com um outro tipo de celebração, né? Apagar a vela, cantar parabéns, abraçar a família, muito legal. Como é que foi a reação do marido, da família e dos amigos quando você falou dessa ideia de comemorar o aniversário fazendo uma viagem solo? Bom, é engraçado que sim. O meu marido já vinha conversando, ele já sabia do meu interesse de fazer essa jornada. Eu não posso chamar de um período sabático, assim, foi bem curto. O sabático foram 30 dias, mas ele já sabia dessa minha vontade, desse meu interesse. E de pronto apoiou e foi, inclusive, quem me ajudou a montar toda a estrutura, né? Ele já conhecia, já sabia do desejo e achou ótimo e juntos nós fizemos a construção da proposta de viagem. Os amigos foi engraçado, porque assim, eu conversava com minhas amigas e elas diziam: você tá louca? Você vai sozinha? Não é arriscado? Tá se separando? Tá com algum problema? Eu disse: não, eu tô feliz, o casamento tá ótimo. Se isso é loucura, eu tô louca, graças a Deus. Então assim, foi engraçado que o primeiro momento foi de um susto. As pessoas se assustavam e aí depois elas paravam e diziam: uau, que legal, que massa, ou tira muita foto, conta tudo. Então, foi por outro lado, assim, se o primeiro momento foi um problema de uma questão de espanto, o segundo momento foi um momento de admiração, né? Foi um espanto e admiração e que serviu, inclusive, como um incentivo para continuar e programar, incluir na jornada aí algumas fotos compartilhadas com essas amigas, essas boas amigas e amigos. Muito legal. Esse estranhamento, ele é bem comum mesmo, né? Especialmente nas pessoas acima de 30, 40, né? Porque a gente está acostumada a ver a meninada, né? Quando vai entrar na universidade ou sai da universidade, faz seu mochilão e algumas vão até sozinhas. Mas quando você vê uma mulher já dos seus 40, 50 dizendo que vai viajar sozinha, tem sempre uma reação de estranhamento das próprias amigas. Mas, de repente, elas começam a curtir com a gente e aí você passa a ser inspiração. É muito legal, Silvia, você pontuar isso, porque é exatamente chegando nessa fase de 50 anos, que foi esse o meu presente, né, que eu me dei, e aí é colocado assim: não, gente, tá na crise da meia-idade. Ai, pelo amor de Deus, supera isso, não tem crise da meia-idade, né? Tem uma querência, uma vontade, um planejamento e um permitir-se nessa caminhada, né? Isso mesmo, aventurar, investir em você, te dar tempo, né? Mas quais foram os principais desafios que você enfrentou antes de ir além desse estranhamento que você já contou? Bom, eu acho que os desafios principais foram, primeiro, a questão do planejamento, no sentido de fazer algo que tivesse uma segurança financeira para fazer esse caminho, uma escolha do lugar também. Isso foi um desafio. Na verdade, a escolha do lugar, deixa eu me corrigir, não foi desafio, porque eu sabia para onde eu queria ir, né? O desafio era como fazer isso de uma forma legal. Eu acho que basicamente foi o planejamento e um
um preparo emocional, né? Que eu acho que a gente precisa ter um preparo emocional, reconhecer as suas limitações, ter esse autoconhecimento, essa busca e como conduzir, não parar, mas o como conduzir. Até porque, assim, eu sou mãe, né? Como disse, que é uma das coisas que mais me orgulho. Então, todo lugar você vai ouvir falar que eu sou mãe da Yasmin. E a minha filha é pessoa com deficiência. Então, esse preparo emocional, ele ainda vem com um cuidado, um olhar um pouco mais aguçado, porque era para mim e para ela. E aí, eu faço questão hoje de trazer um pouco essa realidade para mostrar que as realidades existem e estão aí para você olhar para elas e seguir com todos os desafios que você tem, né? Que é possível. Então, eu acho que esses foram os maiores desafios. Foram caber na rotina diária, né? Conciliar com um período de trabalho, uma negociação bem feita com a chefia, soubesse que tem aquele momento, porque hoje com a conectividade é incrível, né? Então, tem um respeito às férias, mas aí vou mandar já uma mensagem aqui, no caso de emergência, uma coisa. Então, saber que em alguns momentos eu estaria completamente disponível, que foi o que aconteceu em algumas caminhadas, né? Eu sobe morro, desce morro, que foram vários roteiros. E a questão financeira e emocional. Eu acho que esses foram os principais desafios que foram superados, né? Foram tratados. Karina, você viajou para onde? Conta aí, que está um certo mistériozinho, que esse lugar que você escolheu, para onde que você viajou? Qual era a sua meta de viagem? Você queria visitar muitos lugares, poucos lugares? Quanto tempo que você passou viajando? Como é que foi isso? A viagem, eu sempre quis ir em Portugal, né? Por vários motivos afetivos, uma questão de memória, enfim, eu queria conhecer Portugal e preparei-me para Portugal. E a viagem foi de 30 dias, pegando Portugal e um pedacinho ali da Espanha, na Galícia, que foi Santiago de Compostela, né? Não fiz o caminho completo de Santiago de Compostela. Eu brinco dizendo que eu fiz o meu caminho de Santiago de Compostela, que foi o que deu o tom também dessa viagem. Era uma viagem muito bem planejada, até por medidas de segurança, de viabilidade, mas era um planejado onde o improviso e o momento e o coração tinham um lugar especial. Então, eu optei por ficar em um lugar e explorar completamente, mas fazer 30 dias numa jornada. Então, eu chamo essa minha viagem de jornada, foi o meu autopresente de jornada. Eu cheguei ali do sul de Portugal, mais ou menos Faro, e vim subindo, percorrendo aí vários lugares, pouco tempo em todos os lugares, mas intensamente em cada um deles. A ideia era interagir o máximo que eu pudesse, olhar o lugar, ter uma visão assim um pouco mais aguçada, mas no intervalo de tempo em que eu vivesse, né? Vivesse o local, vivesse a cultura. Então, teve momentos que foi de uma exploração arquitetônica, em que o meu olhar estava mais para a arquitetura local, né? Para aqueles castelos, muros, depois aquelas igrejas bem enormes e com toda uma história. Outros momentos foi a questão gastronômica, outro foi uma questão cultural local, de um artesanato. Então, cada lugar tinha sua história. Então, eu sabia o lugar onde eu estaria, o hotel, mais ou menos as opções de roteiro no sentido de que transporte pegaria, e descia e olhava o lugar, sentia o astral do momento e dizia, eu vou por aqui, eu vou comer aqui. Esse negócio ficou meio engraçado, né? Porque Portugal não tem erro, assim. Pelo menos eu sou fã da gastronomia portuguesa. Então, onde eu estava, a alimentação estava maravilhosa. Não errei em nenhum momento, assim. A escolha, seja doce, salgados. Mas foi mais ou menos assim, foram 30 dias, Portugal e um pedacinho da Espanha, né, Santiago, e optando por um pouquinho em cada canto e subindo e caminhando, interagindo, conhecendo. Muito legal. É uma aventura mesmo, né? Uma aventura de conhecer novos lugares e se autoconhecer também, né? E você falou que planejou, seu marido deu uma ajuda no planejamento. Como foi esse planejamento? Vocês dois fizeram sozinhos? Ou você contratou uma empresa, uma agência de viagem para te ajudar ou validar? Ou foi tudo mesmo vocês dois fazendo? E diga pra gente, assim, aonde você se hospedou? Como que você procurava essa hospedagem, né? Que tipo
tipos de hospedagem você optou e como que você se locomoveu entre as cidades e na cidade. Se você fazia mais a pé, mais de Uber, mais de trem. Conta aí um pouquinho como que caracterizou essa jornada. Vamos lá. Assim, no início a gente pega, como sendo a primeira viagem, eu pensei, vamos fazer numa agência. Eu acho que não tem uma receita de bolo, sabe? Eu acho que é uma questão de você se permitir. Aí eu vim agora para uma outra poetisa, mas essa é brasileira, que é a Cora Coralina. Ela dizia assim, no caminho certo da vida, o mais importante é decidir. Então é isso, né? Então decidi fazer essa jornada, chamei, a gente junto foi construindo algum roteiro. Eu tenho uma felicidade de ter amigos maravilhosos na minha vida que vim somando, conquistando e tendo o privilégio de caminhar com eles ao longo desse período, dessa vida. E alguns moram em Portugal, outros já passearam, viajaram bastante. Uma mora na Espanha, em Santiago. Então, o que eu fiz com meu marido? A gente sentou, eu fui fazendo um roteiro dentro do o que eu gosto, o que eu quero ver, o que eu quero conhecer, né? Quais são as vivências, quais são os lugares. E aí montamos mais ou menos um roteiro e depois eu fui chamando gente, estou pensando nisso aqui, o que vocês acham? Então, as pessoas que estavam lá davam dicas. Então, não adianta você passar tanto tempo em tal cidade, você consegue rapidamente resolver. Ou então, sim, fica em Leiria, que dali você pode fazer um bate-volta para Nazaré, um bate-volta para Caldas da Rainha, para Fátima. Então, eu fui contando com essas dicas. Foi construído a muitas mãos e muitos olhares e muitos corações. Então, esse foi o roteiro. Então, foi feito por um caseiro mesmo. As compras eu mesma fiz com ele, não usei a agência. A gente já tem um histórico de viajar, então isso facilita um pouco. E aí eu digo isso porque, assim, se você não tem muita experiência, não se acanhe, pede ajuda, né? Eu acho que aqui o blog das meninas já traz dicas fantásticas, né? Que já ajudou bastante. E de repente, se precisar de uma agência, vai, tá tudo certo também. Mas o meu roteiro foi assim. Então, em termos de hospedagem, né? Que você me perguntou, o que acontece? Eu optei por lugares, eu fiquei em alguns hotéis, peguei Airbnb também, né? Que são, assim, fiz aluguel de algumas casas, então também foi muito tranquilo, sempre olhando referência de quem já foi, mantive contato com o acolhedor, com o hostel. Anfitrião. Perfeito, o anfitrião, e conversamos um pouco antes, até para decidir de segurança, né? Alguns roteiros eu compartilhava, então assim, tinha amigos e meu marido que tinha uma referência de onde eu estava, então por medida de segurança tinha isso, mas assim, sinceramente, gente, foi tão maravilhoso. Aliás, assim, eu sei que certamente vai chegar aí algum português, eu deixo o meu abraço e minha gratidão a todos os portugueses, foi uma experiência fantástica e fui muito bem tratada, muito bem recebida. Espanha também, lá na Galícia. Lá na Galícia eu tive um pouco mais de assistência, né? Eu tinha uma amiga e ela, não, tanto tempo que a gente não se vê, então meio que colou. Coisa de baiano, sabe? Aí colou e não descolou até a hora de ir embora. E eu adorei, porque a ideia era realmente estar vivenciando aquilo. E conheci muitos amigos dela também, então foi muito bom, foi muito gostoso. Então foi isso, foi esse caminho, os lugares, acho que eu tô faltando alguma coisa. O deslocamento. E o deslocamento foi, eu brinco dizendo, eu até fiz uma postagem que eu botei, multimodal, né? Eu caminhei bastante, porque nada melhor do que você olhar o canto, você conversar, do que você caminhar. Então, e a ideia era viver o lugar. Então, fui caminhando, mas alguns deslocamentos eu fiz por comboio, como eles chamam, né? Autocarro, e aí que é o trem, o ônibus, metrô. Então, basicamente, esses foram os caminhos que eu utilizei. Não tive problemas algum. Tive alguns contratempos, assim, no sentido de dizer, meu Deus, é desse lado da estação ou é do outro, né? Até você tá com o cartão, que lá tem um cartão integrado. Então, assim, tem algumas questões aí que precisei solucionar ao longo do caminho. Mas, basicamente, foi esse o roteiro. Olha só, eu acho que uma coisa legal que fica de dica, né, para quem está nos ouvindo, é essa flexibilidade, né, de não ter uma maneira só de organizar a viagem, e muito legal essa coisa de incluir, né, as opiniões, as sugestões de outras pessoas, né, que conhecem o lugar, que já passaram por aquele lugar. Isso é uma boa dica, né, um planejamento inclusivo.
Tem vários olhares. Adorei, Lilian. E aí é bem com Zaguinha, né? Toda pessoa sempre é a marca das lições diárias de tantas pessoas. Então, se você teve alguém que já caminhou, aceita, não como verdade absoluta, mas pega aquele exemplo e se joga e vamos em frente, né? Acho que é bem por aí. Conta pra gente, Karina, teve assim algum lugar que você mais gostou, mais se sentiu à vontade? E teve algum lugar que você não tenha gostado? Eu acho difícil pelo seu jeito de falar, mas fica aí a pergunta. Olha, Lilian, verdade, assim, como foi uma jornada, e a jornada você aproveita tudo, né? Até as coisas que são não tão boas, então você tira aquilo como lição. E eu acho que uma das grandes lições é a gente rir da gente mesmo, né? Sabe aquelas coisas que você faz uma besteira, perrengue, ai meu Deus, como é que eu faço? Ixi, perdi o cartão, ixi, esqueci o carregador do celular. E aí a gente vai dando risada, né? Em termos dos lugares, eu não tenho como destacar um que eu não tenha gostado. Eu posso destacar alguns que me encantaram mais, mas não ter gostado, não, é impossível, sabe? O coração guiou, a vontade era enorme, a receptividade foi fantástica, então, assim, não teve um que eu não tenha gostado. O que me encantou, vamos lá, eu destacaria, assim, a primeira que veio à mente é a Ilha da Madeira. Então eu falei de Portugal de norte a sul, mas eu tinha também até por afetivo, por algumas falas de família, de minha avó, eu sempre falava muito da Ilha da Madeira e tal, não que ela tenha ido, mas ela tinha parente de lá, e aí eu me lembro uma vez ela falou assim, minha filha, olha essa combinação, veio da Ilha da Madeira, olha que preciosidade esse bordado, e olha que é isso lá. Ah, que lindo! É muito lindo. E olha que eu sou baiana e lá na Bahia a gente tem um artesanato e um bordado também muito maravilhoso. Eu sou apaixonada, sabe? Então tem um artesanato local, eu tô no meio. Não há como eu não passar por isso. Então eu fiz assim, eu quero ver a Ilha da Madeira. E não me decepcionei em nada. A Ilha da Madeira é linda, é linda, é linda. É uma vibe mesmo de ilha, de mar, que é sempre uma coisa boa, sabe? Fiz um caminho, subi ali a região Santa Cruz, agora vai me pegar, posso passar vergonha, mas acho que foi ao norte. Teve uma caminhada para uma serra linda, uma jornada fantástica. Gente, você não tem noção, sabe? Muito verde, uma vista para o mar incrível, incrível. E assim, me marcou muito. E aí eu brinco dizendo que meu marido nesse dia ficou muito preocupado, que era o dia da volta. Então eu me lembro que eu fui pedir um táxi para me levar para o aeroporto e falei assim, olha só, marca para tal horário. E aí a moça do hotel, que essa altura já estávamos assim, amigas de infância, né? Ela falou assim, não, tá muito em cima, você vai perder o voo. Aí eu fiz, jura? Então é esse o horário que eu quero. Porque aí a culpa não é minha se eu perder o voo. Você vai ter que arrumar uma diária para mim aqui. Mas assim, brincadeiras à parte, eu falei assim, eu não quero voltar. Eu quero esse som. Depois eu vou mandar para você. Eu gravei o som das águas na pedra. De vez em quando eu ponho aqui. Eu brinco assim, é lá que eu quero estar agora. Maravilhoso. E espero que, tenho certeza, aliás, que todos vocês vão entender. Se permitam viajar junto com o som da água do mar lá nas pedrinhas correndo. Então, assim, foi um lugar que realmente muito me encantou. Eu não posso deixar de falar de outros cantinhos, como Caldas da Rainha, que tem um humor fantástico, uma cerâmica lindíssima. Foi maravilhoso. Então, passei por experiências incríveis lá em Caldas da Rainha também. De indicação, de estar, vamos lá, me diz onde é que eu como bem aqui. Aí, não sei aonde. E aí você vai para aquele restaurante que é a população que come com aquele peixinho dourado grelhado delicioso, um vinhozinho delicioso. E engraçado é que quando eu cheguei logo, que isso é um destaque dependendo do lugar que você vá, aliás, para todos os lugares, a cautela para quem você pede informação, né? Então, eu cheguei logo lá em Caldas da Rainha e vi logo no centro, foi no sábado, eu tava vendo uma feirinha com frutas secas, não sei o que, opa, feirinha comigo mesmo, já tô lá, né? Depois eu vejo o roteiro para onde que eu vou. E aí lá pras tantas, eu não sou tão boa em mapa, fiquei meio desnorteada, eu fiz assim, agora eu quero ir aqui pro um certo museu que tinha lá, né, do parque. Aí perguntei pra um guarda, né, lá eles chamam acho que de GCN, mas não sei, seria o equivalente ao nosso policial. E aí eu conversei com ele e falei assim, aí ele me deu o roteiro, aí eu fui e tal, e curti Caldas da Rainha, já no retorno, peguei o caminho de volta e parei na praça, na verdade parei mais pra descansar do que pra outra coisa, né, porque as pernas já estavam cansadas. E aí veio um garotinho, acho que de 10, 11 anos, perguntou, você precisa de ajuda? Ele me viu olhando o mapa, mas eu tava lá, mas na verdade distraída nos pensamentos, né? Aí eu achei tão bonitinho e comecei a conversar com ele, eu falei, não, porque se você precisar, o meu pai pode te ajudar. E o pai dele era o policial, que àquela altura tava com a esposa, né? Então, assim, esse cuidado que gente, assim, que me
Portugal me encantou completamente. Assim, eu era completamente apaixonada por lá. Então, não posso deixar de falar de Caldas da Rainha, junto com a Ilha da Madeira, Aveiro, que já foi também uma experiência fantástica, gente. Desde o Molicelo, a saída ali para Costa Brava, e pelas pessoas que eu conhecia, alguns portugueses, brasileira que já estava morando lá, que casou com português e que estava lá, e a gente conversou muito, foi muito bom. E preciso falar de mais outros 2 cantos. Assim, tá difícil, né, escolher um lugar. Vocês viram que eu tô confusa. Mas tem mais outros 2 lugares que eu tenho que falar. Um foi Braga, por conta de um grande amigo do coração que mora lá. Então aí tem uma relação afetiva. E engraçado é que eu marquei com ele numa praça. Eu fui andando, aí eu fiz assim, onde que você tá? Eu falei, não tenho a menor ideia de onde eu estou. Eu estou em frente a um jardim lindíssimo, cheio de flores, com pôr do sol ao fundo. Já sei até onde era. Aí ele falou, já sei onde é, fica aí que eu tô chegando. Aí eu fiz, o lugar é lindo mesmo. Exato. E por fim, Porto, né, que me deu uma oportunidade de encontrar outros amigos, de ter uma experiência numa rádio local, de fazer uma apresentação. Então, assim, eu destacaria esses, mas sem apagar os outros cantos que foram todos maravilhosos. Olha, interessantíssimo. Lugares lindos, viu? E eu me encantei você contando da Ilha da Madeira, porque estava no meu roteiro, estava num desejo de visitar e eu acabei não indo. E agora estou mais triste ainda por não ter ido, mas já estou aqui consumindo o que você vivenciou lá. Vou adorar esse sonzinho. E já está na listinha. Não fique triste, ponha como planejamento. Aí de repente você faz uma casadinha, porque eu não fui para Açores, mas pretendo ir para lá também. Dizem que é maravilhoso. Dica de portugueses. Você acabou de falar também de uma surpresa que você teve lá e parece que você andou famosa por Portugal. Como é que foi essa coisa de entrevista na rádio? Conta aí. Bom, na verdade foi um desafio, essas coisas, né? E como eu tava realmente para vivenciar tudo, tem um amigo, ele apresenta um programa lá na rádio de Porto, e aí ele convidou, vem trazer essa voz feminina pra cá, né? Eu falei, gente, mas tem certeza? Acho que não vai ser tão legal, minha voz não tá tão bacana assim. Ele, vem cá, vamos apresentar com a gente. Eu falei, bom, na época de faculdade até fiz umas gravações pequenininhas, mas não se preocupa. Aqui é bem tranquilo, a gente vai tocando e você vai ser apresentadora junto com a gente. Tá ótimo. E até deu ideia, vamos sugerir algumas coisas e sugerir algumas músicas e fizemos. Ficamos lá no período de algumas horas fazendo a apresentação do programa, né, o Sou Brasil, que é de música, cultura e enfim, né, e tem uma casa portuguesa com brasilidade, que eles fazem, inclusive, essa junção. E foi uma experiência fantástica, né? Foi um presente estar lá com bons amigos e um ambiente super descontraído, uma liberdade total de fala. Foi muito bom mesmo. Que legal, muitas experiências mesmo nessa sua jornada, hein? E conta aí pra gente também, você teve dificuldade para fazer, assim, essas coisas diárias, como, por exemplo, usar o transporte? Você comentou qualquer coisa lá sobre os cartões, né, do metrô, estações. Teve alguma dificuldade para achar os lugares, escolher onde comer? Você disse que acertou sempre, que maravilha. Sacar dinheiro. Teve alguma coisa assim que do dia a dia, da rotininha pequena do dia a dia, você sentiu mais dificuldade? Tem dica para dar aí para as nossas ouvintes? Vamos lá, o acertei sempre, o mérito não foi meu, o mérito é da culinária portuguesa, tá? Porque não importa onde você vá, você sempre acerta. Eu não tive muito mérito nisso, assim, foi muito bom, brincadeiras à parte, mas realmente muito boa, assim, pro meu paladar é fantástico. Dificuldades, eu teve algumas situações assim bem engraçadas, sabe? Tipo, em termos de dificuldade, passeios. Então, alguns passeios eram 2 pessoas, 4 pessoas. Então, como, por exemplo, em Faro, de barco ali pela Restinga, tem uma ilha, então precisava de mais gente. Então, foi difícil. Eu já fui lá achando que já ia fazer naquele dia o passeio. Mas não tem, porque a gente só saindo com tantas pessoas e tal. E aí os grupos já estavam cheios. Mas nada que uma conversa, uma negociação não fizesse. Então, no dia seguinte eu retornei e aí juntamos com o grupo. E hoje que tinham 2 pessoas, aí teve mais um casal com 2 filhinhos, e aí montou-se um grupo e aí a gente conseguiu solucionar. Então é mais uma questão de adaptação ao roteiro. É aquela coisa, gente, às vezes a gente até programa tudo bonitinho. Não era o meu caso estava para viver o momento. Mas mesmo assim, você programando e a coisa não vai acontecer. E tá tudo bem também. Então é aquela coisa da tomada de decisão. Olha pro lado, pega uma outra oportunidade, vai, e depois volta e vai vivenciando, né? Então essa é a lição. Então
Então, algumas coisas assim aconteceram. Em termos de transporte, foram 2 situações assim hilárias, né? Primeiro, em Porto, na rádio. Quando eu saí, eu fui para pegar o metrô. E tava lá com o meu cartãozinho, porque essa altura já tinha sido, eu tava descolada, né? O sufoco eu passei logo que cheguei. E aí eu falei assim, meu Deus, qual é o lado que eu pego para ir para onde eu tô, né? Pro hotel onde é que eu tô. E não sabia, e não tem tanta sinalização assim. E aí eu fiz, e agora, né? O que é que eu faço? Mas eu acho que com vocês sabendo chegar nas pessoas, olhando. Então tinha um casal novinho, um casal assim, parecia ter o quê? 18, 19 anos. E aí eu fui, conversei, pedi, licença, tudo bem? Comecei a conversar. Nossa, mas você precisa ver a gentileza deles. Não, é do outro lado. Vem comigo, passa por aqui, ó. Ali do outro lado. Você vai pegar, depois você conta tantas estações e chega lá. Então, assim, acontece. As situações acontecem, tem como você resolver. De uma forma esperta, sabendo chegar nas pessoas, eu acho que flui. Isso é uma coisa que fica bacana. Quando você viaja, você percebe. Às vezes a gente fica tão condicionado a ver tanta coisa ruim no mundo, né? Tanta notícia assim não tão legal que chega, mas ela não é a maioria não, sabe? Quando a gente se permite ir olhar com outros olhos e saber chegar, conversar com a pessoa, você vai ver que tem muita coisa boa. Outro engraçado foi quando isso foi em Lisboa. Eu desci com o cartãozinho, já não tinha mais, né? O integrado, ia pra Sintra. E lá vou eu pra estação, tudo certo, tudo planejado nos conformes. Eu chego lá, vou abastecer e tá tudo tranquilo. E aí, quando eu cheguei, tava fechada a estação de venda porque era feriado. Opa, pipipi, nova dica, galera. Vai viajar para um lugar? Pega a agenda de feriados locais, tá? E considera. Então, por exemplo, lá tem uma influência católica muito grande. Então, algumas, que a gente chama aqui de padroeiro, lá eu confesso que não sei se é padroeiro também. Então, para comemorar, para ter um evento. Então, assim, se liga. Isso foi uma coisa que eu não fiz muito legal, tá? Hashtag fica a dica. E aí tava fechado. Aí eu fiz, meu Deus, e agora? Aí eu fiz, vou abastecer. Não tá como abastecer porque a validade estava vencido. Esse foi um cartão que a anfitriã tinha deixado até para mim, que foi logo um dos primeiros, né, lugares, até eu adquiri o cartão. Aí tinha uma garota e eu comecei a conversar com ela era estudante de Coimbra, no meio da conversa descobri, eu fiz assim, como é que eu faço agora? Porque eu não consigo ir para lugar nenhum. Aí ela fez, não, é só se abastecer. Eu falei, mas não vai, tá dando que tá vencido. Aí ela fez, peraí, eu fiz, gente, eu queria tanto ir pra Sintra. Não, mas você vai, peraí. Eu tenho um monte de cartão aqui que ainda tá válido. Aí ela tirou o cartão, me deu o cartão dela que na verdade é o que você abastece, né? E aí eu fiz assim, não, pode ficar com ele, não tem problema. Aí eu botei, aí fui lá e tem um totem, um autosserviço, aí eu fui lá, abasteci, coloquei. Então assim, a dificuldade vai existir, o importante é como você lida com ela, né? Então aproveita, ri de si mesmo, põe na conta pro próximo. Então no próximo já sei, vou ver os feriados locais e aí a gente segue em frente. Mas você contou assim de algumas situações e que você conseguiu resolver. Você chegou a viver algum perrengue na viagem? E se você chegou a viver, como é que você resolveu? E tirando essas coisas de carta muito ligada ao transporte, a informação também no sentido de é para aqui, é para ali, como é que vai. Eu não passei por nenhuma situação mais complicada, não. Eu acho que essa foi uma situação mais assim. O outro mais complicado foi que eu tava com o celular, né, com o mapa digital, e isso foi uma coisa bacana, porque assim, a gente fica às vezes com medo, né, tá com o celular na mão e tal, e aí já fica a dica também, dependendo do lugar, pesquisar bastante sobre como é o lugar, para você caminhar um pouco mais tranquilo e utilizar mais as características ali da região. Então lá não tinha problema nenhum eu andar com o celular na mão, então 10 da noite, eu caminhando, e foi tranquilo. Só que em determinado momento, gente, meu mapa congelou, simplesmente congelou. E aí ele não dizia, eu tava lá parada e eu andando, eu fiz, gente, eu tô andando e não atualiza. Aí atualiza e não atualizou de lugar nenhum. Aí eu percebi que eu não tinha a menor ideia de pra onde eu estava indo. Então, só depois de muito tempo eu percebi que eu já tinha passado, quase 1 quilômetro de onde era pra eu ir. E eu não tinha sequer percebido, porque eu tava completamente perdida. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Então volta, e aí volta aquela coisa de buscar um centro. A sorte que próximo tinha eles chamam, me esqueci como é que eles chamam, centro de informação para turista, né? E aí eu consegui um mapazinho impresso, e aí fui com ele e algumas orientações ali, caminhei. Então, isso aconteceu. Mas assim, de perrengues, coisas mais difíceis de lidar, não. Só essas coisas que
acho que faz aquilo que você falou muito bem, sabe, Lilian? Faz parte da vida, né? E aí você vai e resolve e vamos em frente. Eu acho que essa é uma das grandes formas da gente aprender a flexibilidade, né? A viagem te ensina isso também. Mesmo que você planeje tudo bem feitinho, nunca vai ser exato aquilo que você planejou, né? Às vezes você vê uma hospedagem na internet, é boa, você tem até a referência da hospedagem, mas você chega lá e de repente aquilo não é ou não está mais do jeito que é. Então, o que você faz nessa hora? E aí a gente sempre tem dois caminhos, né? Ou você ri da situação como você está falando, né? E diz assim, ok, hoje eu fico aqui e amanhã eu arrumo, ou eu me ajusto aqui. Ou você fica de mau humor e estraga seu dia inteiro e estraga a sua viagem, ou estraga até quem está com você, no caso, se você estiver acompanhada. Perfeito, Silvia. E eu acho que assim, você tocou num ponto interessante, né? Olha que aprendizado para a vida que não é, né? Esse que você está colocando. Você falando isso agora, eu me lembro que em Évora, belíssima Évora, né? Mas enfim, chegando lá, eu tinha reservado um lugar e depois é que eu percebi que o lugar era mais distante, era uma quinta, que a ideia era essa mesmo. Eu disse assim, eu vou conhecer muitos lugares, mas eu quero à noite ficar num lugar mais tranquilo, mais suave. Então, era uma quinta. E quando eu cheguei, era assim muito deserto, sabe? Parecia eu me assustei um pouco. Eu fiz assim, agora? E aí eu comecei a olhar e aí eu vi que não, era muito tranquilo. Que foi um dos lugares mais alto astral que eu fiquei. Um cachorro que me adotou. E eu achei engraçado que eu tirei algumas fotos, até postei, porque assim, eu sentava e pegava o livro para ler, que essa era a ideia, né? Eu não sei se eu falo. É que teve um projeto de fazer um livro, né? Tá aí caminhando, então eu tava lá ajudando a redigir esse livro. Oi! É segredo, não conta pra ninguém. Olha! Tá saindo novidades. E aí eu ficava lá lendo, escrevendo e tal, e o cachorro sentado no colo. E fiz assim, vou levar pra mim, né? Então tinha um pequenininho e tinha um enorme, né? O outro era um... Ai, me esqueci, sou péssima. E que ficava lá, e quando eu fui embora, engraçado, ele veio atrás de mim, tipo assim, me leva com você? E eu disse assim, meu amigo, não dá pra te levar, porque a sua dona vai brigar comigo, eu não quero brigar. Então é isso, é você olhar, entender também qual é o momento certo de você rir da situação, ou de você tomar uma atitude, de sair, né, de preservação. Mas sobretudo não adianta ficar de mau humor, porque só quem vai se perdendo é você. Então assim, decide, né, Cora Carolina mais uma vez, decide, se joga e vai, e aproveita. Isso aí. Menina, tô curiosa do livro. Depois a gente vai ter que marcar outro episódio para saber desse livro. Mas vamos lá. Qual era o seu propósito em fazer uma viagem solo? Você já contou um monte de coisas, mas diga aí, o propósito essencial. O que você buscava? E se você alcançou esses objetivos sonhados? Bom, hoje eu aprendi o que é solitude. Confesso que não conhecia, né? Fui me apresentado, prazer, adorei conhecer e foi bem por aí. Ah, que bom! E foi bem por aí, sabe? Longe de uma solidão, nada a ver. Realmente foi solitude. A ideia era tirar um momento para mim. Um momento em que eu procurei olhar para mim mesmo. Se por um lado, quando você tá sozinho, você perde um pouco aquela coisa de uma risada conjunta. A gente perde um pouco de uns registros coletivos, né? Daquela foto da bagunça do grupo. E aí fica a dica, assim, é muita selfie, né? No final, quando você vai ver, você tem muita foto de paisagem que eu adoro. E quando foto sua é selfie. Mas isso, gente, tem como resolver, né? Primeiro, se olha com um olhar generoso, porque eu, por exemplo, olhava e dizia, nossa, tô enorme nessa foto, que é selfie, parece que a gente engorda mais, né? Falta um pouquinho de espaço ali entre a câmera e tal. E aí eu digo, não. Mas não, cara, sabe por que não? Porque eu tava tão feliz, que pouco importa, né? E depois tem outra coisa, assim, eu tive a oportunidade de vivenciar lá muitas mulheres viajando também sozinha, com idades mais variadas possíveis. Mulheres um pouco mais de idade que eu, mulheres mais novas. E perceber essa solidariedade foi legal, sabe? Muitas vezes você tá lá, eu pedia, e outras vezes não. Simplesmente a pessoa diz assim, você quer que eu tire pra você uma foto? Aí tira. Às vezes diz assim, você tira pra mim? Quer que agora eu tire uma pra você? E assim foi. E aí nesse meio, eu conheci uma menina que é de Bangladesh, aí eu tirei uma foto, aí ela virou, disse mais uma, aí eu tirei mais uma, aí eu senti que ela queria outra, aí ela estava meio acanhada de perguntar, eu fiz assim, quer que eu tire outra? Você pode? Claro! Vem cá, vamos lá. Então assim, não dando assim aquela correria do trabalho em que você tem uma reunião, mais de 10 mil relatórios para entregar, mais 500 mil mediações, mais... Então assim, era um outro ritmo, era um outro olhar, uma outra vivência.
Então, é possível, tem isso. Mas o fato é que era sair para olhar para mim, para me desafiar, porque é um desafio. Não pense que é assim, então, ai, vamos, né? Ainda mais no primeiro passo. Então, foi me desafiar, foi provar, foi ser a protagonista da minha história. Eu queria viajar e assumir um protagonismo, que a gente até pode ter em outros momentos, mas eu precisava vivenciar aquilo, eu queria viver, eu queria caminhar, interagir, conhecer, perceber soluções para coisas que a gente vive, para coisas que a gente nem sonha que vai viver, sabe? É isso, assim, uma renovação, uma reflexão, interação. Foi isso que eu busquei. E eu me considero uma pessoa privilegiada, abençoada, porque eu entendo que consegui, né? Aí você sempre fica... como é que você sabe que você conseguiu? Porque ficou aquele gostinho de só mais um pouquinho, né? Então, a vontade de voltar para casa para estar com minha filha, com meu marido, com minha família era grande, mas eu também queria estar muito lá, porque falta só mais um pouquinho. Mas o que eu vivi foi o suficiente, pessoas que eu trago até hoje. Então, assim, incrível que pareça, assim, o WhatsApp aqui tem um monte de... Eu brinco dizendo, vou abrir a pasta Portugal, né? E aí a gente vai conversando de pessoas que eu conheci lá, de histórias que eu vi, de portugueses, francês, brasileiro também, em viagem e tudo mais. Então, assim, foi muito bacana. Karina, conta um pouquinho como é que você se sentiu. Você se sentiu sozinha? Você ficou com medo? Ficou com saudade? O que você considera os maiores desafios em viajar solo? Sozinha não, a solitude então assim, eu tava com uma ótima companhia comigo e com as pessoas, né, levando os amigos, encontrando os amigos que já tinha e conhecendo novos amigos, então sozinha não, saudade sim, claro, né, mas a saudade o que é senão a presença do amor para aquela pessoa que você tem aquela saudade, e essa é até boa que você leva contigo. E se me perguntou os maiores desafios de viajar solo, eu acho que é a questão da coragem, é de você se lançar, sabe? O medo tá, mas o medo faz parte da vida, sabe? Gente, o medo ele serve para preservação, para que a gente se preserve. Então pega o medo, põe debaixo do braço, vai com ele. Lembra que ele é o teu ajudante ali de te manter na linha bacana, né? De manter seguro e tal. Mas vai com ele. Então existe e principalmente não é só com você. Todo mundo passa por isso. Então contando agora parece muito fácil, muito fluido, né? Mas esses mesmos sentimentos me acompanharam e tô aqui feliz demais com a minha decisão. E é isso. Muito legal, é isso mesmo. Medo faz parte e é legítimo, né? E protege a gente, como você falou. Qual foi o fato mais marcante dessa sua experiência? O que mais tocou no seu coração? Vixe. Algumas experiências marcaram bastante. A primeira delas foi, assim, muito realizada por conseguir ser a protagonista da minha história, como eu já disse anteriormente. Isso é fantástico, sabe? E às vezes a gente vive, assim, como você colocou aqui, o pessoal sempre pergunta, vai viajar sozinho? Então, parece que não... Mulher, tem toda uma construção. Então, é muito bom a gente ser protagonista da nossa história, sim. Isso foi muito bom. O que me marcou mais? Alguns acontecimentos, assim, fora estes, de perceber que foi muito bom a viagem. Conhecer algumas pessoas nessa jornada foi fantástico. Eu me lembro que o que mais me destacou talvez foi quando eu estava em Fátima. Teve lá, né, a capela e tudo mais, e tinha um museu. E eu desci para ir para esse museu para dar uma olhada. E quando eu tô lá na entrada, de repente eu vejo uma pessoa me chamando, né? Eu não vou dizer aqui os nomes, mas enfim, era uma garota assim fantástica. Ela tinha 20 e poucos anos, cadeirante, pessoa com deficiência física, intelectual, e me chamando e queria falar comigo, oi, né? É uma certa dificuldade. E aí ela falou, oi, e aí começamos a conversar. E foi fantástico, porque assim, passamos ali bons momentos na entrada, perturbando um pouco a entrada, né? Porque as pessoas tinham que passar e chegamos um pouquinho pro lado, e tudo bem. E tinha acho que era uma freira, que estava organizando ali o negócio e acabou entrando também na conversa. E lá ficamos trocando experiências, porque esse universo é um universo diferente, é um universo que lhe dá um olhar diferenciado. Você precisa ter uma percepção mais aguçada, né, para ver a acessibilidade e tudo mais. E posso dizer que nos tornamos amigas de trocar felicitações de Natal, Ano Novo, algumas trocas de experiências de como é que é. Então foi talvez o evento que mais tenha me marcado, foi conhecer
conhecer a minha amiga, que eu chamo ela de Jojo, e a mãe dela, que lá estavam, né? E enfim, e que trago hoje como uma boa amizade. Acho que esse foi o que mais me marcou. Outros tantos fatos e outras tantas histórias que as pessoas generosamente contavam e compartilhavam também. Aí eu acho que vale mais uns 2 ou 3 episódios, né? Sem citar nome, mas contar cada história de superação, de conquistas e tudo mais. Mas, sem dúvida, Fátima foi o mais marcante. Pelo que você está falando, né? A minha pergunta agora para você seria assim, como é que você comemorou o seu aniversário e como você se sentiu? Mas pelo seu relato até agora, dá a impressão assim que a cada dia era um tipo de presente, a cada dia era um tipo de comemoração, né? Que você ia fazendo. São pequenos presentes, né? Coisas assim, às vezes que poderiam passar desapercebidas, de delicadezas de uma pessoa que se aproxima, conversa, de uma coisa que você observa, de uma coisa que você conseguiu conquistar, né? Então, eu tenho a impressão que foi isso, é isso que você transmite para a gente com seu relato. Mas mesmo assim, eu vou te perguntar, como você comemorou o seu aniversário e como que você se sentiu? Me senti, vou de trás para frente, me senti muito feliz, me senti privilegiada por ter recebido presentes diversos de diversas pessoas, de diversos sotaques e principalmente por ter tido essa oportunidade de conhecer e de vivenciar, sabe? Cada momento, cada história foi sem dúvida. Acho que você descreveu muito bem os presentes que recebi ao longo de 30 dias e finalizando, chegando em casa, estando com os meus, matando saudade da minha pequenininha, né? Não calando a boca por 1 minuto e o meu marido olhava para mim e dizia assim, meu Deus, eu não sabia se ele dizia assim, eu quero ir conhecer Portugal ou pelo amor de Deus, eu não aguento mais ouvir falar de Portugal. Mas pouco importa, eu continuei falando e eu falei assim, você vai me aturar agora falando aqui, contando a história. Então foi muito bom, foi prazeroso demais. Muito legal. Dá pra gente agora, Karina, assim, um resumo de quais foram os seus aprendizados e superações com essa experiência? Um resumo. Primeiro, eu posso. Aí você que está ouvindo a gente pode também. Se organiza, se planeja, decide, se permita. Mais do que tudo, é decidir e se permitir. Segundo, como eu disse, assim, acho que tem muita coisa legal e tem uma possibilidade, sim, de uma solidariedade, de uma tolerância que a gente precisa vivenciar e acreditar. Acho que uma terceira coisa seria viva o local. Se permita viver o local. Os aprendizados que você vai ter e o crescimento que você vai ter é fantástico. Então, ainda que seja para você ver como não fazer, tá? Mas isso também é aprendizado. Mas assim, viva o local, se permita a cultura do local. E ao viajar sozinha, você passa a ter uma apuração mais aguçada, uma contemplação maior das experiências que você está vivendo. Então não quer dizer que você só vá fazer isso, tá? Mas que é possível que você tenha essas vantagens todas de estar viajando. E viajando em grupo também, você vai ter outras experiências, outros olhares. Então conheça, pesquise o local e viva. Se permita essa contemplação. A minha experiência valeu muito a pena. Valeu tanto a pena que eu gostaria de um outro jogo. Não para substituir, mas para somar. Muita inspiração que você deixa também no seu relato. E agora, conta pra gente o que vem por aí. Você pensa em fazer outra viagem solo, pelo que você está falando, sim? O que você sonha para o futuro? Você também já deu um bizu aí de um livrinho. Conta aí, quais são os projetos? Vixe, o livro é segredo, tá, gente? Então ninguém tá sabendo. Ninguém ouviu nada. Ninguém ouviu nada. E ele tá bem no comecinho, assim, tem umas histórias, ainda tem, enfim. Mas vamos lá. Quanto à viagem, a próxima viagem certamente não será solo, será levando a minha família para um canto. E a ideia é levá-los lá para Portugal, até para os lugares que eu pude selecionar, como eu disse, né? Com minha filha cadeirante e outras características, eu preciso dessa acessibilidade. E aí é levá-los para que eles vivenciem também toda essa coisa legal que eu vivia, compartilhar com eles e, enfim. Mais outras viagens solos também, já tenho alguns roteiros aí. Mas como disse, nem sempre a minha vontade acompanha, a minha possibilidade acompanha a minha vontade, a minha querência, né? E o importante é a gente se planejar e vamos à rua. E eu acho que eu acabei criando uma descendente, de fato, bastante parecida comigo, porque a minha filha também é mala pronta. Ela já pergunta, para onde vamos? Ai, que delícia. Então, é isso. Em vez de contar o meu roteiro para ti, eu
prometo para vocês que aviso quando eu voltar contando a história e os olhares de um novo local. Opa, novo episódio. Karina, que delícia essa conversa com você, descontraída, animada, alegre. Como a gente aprendeu aqui com a tua experiência, né? E eu acho que uma outra faceta da vivência da viagem solo é exatamente esse compartilhar, né? É poder energizar as outras pessoas, inspirar as outras pessoas com aquilo da experiência que a gente teve. E você conseguiu trazer isso pra gente. Eu já tô aqui com vários lugarzinhos que você falou que eu não conheci, já na minha próxima viagem para Portugal listadas. Eu gosto muito da palavra solitude, razão pela qual a gente, Lilian e eu, incluímos aqui. E da forma como nós abrimos esse episódio, né, representa muito bem o que você viveu. Solitude é escolher ser ou estar sozinho e ser feliz com essa escolha. E pelo teu relato, a tua escolha de estar sozinha com você mesma, mas também acompanhada de várias outras pessoas que você interagiu, foi uma escolha. Quer dizer, o momento que você quis estar sozinha, você estava sozinha, mas você não estava só, né? Você não estava em solidão. E isso é um ganho, é uma forma diferente de viver. Então, a solitude é e pode ser um caminho poderoso para encontrarmos com a nossa espiritualidade, encontrarmos com a gente mesma, vivenciar os sentimentos e emoções mais profundamente, assim como você citou aí, não é mesmo? Então, o medo existe, a tensão, o achar impossível é comum, mas você tem grandes ganhos também se você realmente quiser viajar sozinha, né? Ninguém é obrigado a isso. Verdade. Acho que bem por aí. Aprendi e adorei. Obrigada aí pela solitude. Foi um prazer enorme conversar com vocês, assim, muito agradável. Foi um momento fantástico, muito bom. E é isso. Vamos compartilhar nossas experiências, inspirar as pessoas e deixar as dicas. Karina, como a Silvia falou, né, todo esse olhar, não só, eu acho que não é só de solitude, é o seu olhar para a vida. Eu acho que você não fez isso apenas para a viagem, né? Você deve ser uma pessoa assim, que inclui o olhar dos outros, que interage com as pessoas, que está aberta para novos aprendizados, que transforma o erro, a falha, a dificuldade, né, o imprevisto numa possibilidade de pensar pensar soluções, pensar saídas, pensando que isso é a vida. A gente gostaria de pedir assim, que mensagem que eu acho que você já inspirou profundamente, inspirou todos que nos ouviram e está nos inspirando também. O que você gostaria de deixar de mensagem para as nossas ouvintes e também se você quiser deixar alguma rede social para as pessoas poderem acompanhar você. Redes sociais, as minhas redes nem são tão assim ativas, tá, gente? Não se decepcionem. Mas, de boa, fiquem à vontade. Instagram, Karina Rebouças Luz. Facebook, Karina Rebouças. LinkedIn, Karina Rebouças. Quanto à mensagem final, você pode. E vamos junto construir uma sociedade melhor, que a gente vive nesse mundo, né? A gente passa por aqui, então vamos deixar uma pegada legal, uma pegada de vida, de respeito. E principalmente, você pode e você merece, sabe? Nós merecemos, nós podemos e nós merecemos e somos responsáveis pela construção dessa história. Os problemas existem, as coisas acontecem, a vida não é assim, não procuremos romantizar as coisas, mas olha para elas, enfrenta de frente, nem de cima nem de baixo, e a gente segue em frente, caminhando, construindo aí a nossa jornada, e no dia parar, olhar assim e dizer, poxa, olha que legal, eu fiz isso é muito bom, eu me permiti. Então se permita, acho que a mensagem final é essa, se permita. Se dê uma chance e vai em frente. Põe o medo debaixo do braço e diz, vem cá, medo, vamos ali comigo, dá uma voltinha e vai com ele. Se joga. Karina, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ficamos muito alegres de termos você aqui e eu mais ainda de a gente ter se encontrado na fila de embarque no aeroporto em Lisboa, né, voltando para o Brasil. Foi uma ótima experiência. Até no finalzinho a gente estava falando com as pessoas, né? E tá aí o
resultado desse encontro, aguardando o avião ser arrumado, né? Porque o nosso avião estava com problema. E aí deu para a gente conversar bastante. Obrigada também por compartilhar com todas nós, mulheres, a sua primeira experiência de viagem sozinha e não solitária pela Europa. Parabéns duplo pelo seu aniversário de 50 anos e pela conquista de aventurar o novo. Muito legal! Bem, gente, com essa ótima conversa, a gente encerra aqui. Estaremos novamente com você, nossa seguidora, daqui 15 dias. Um beijo para todas. Beijos!